Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, que ótimo! Por aqui sempre ótimo! Estamos no ar, é o nosso Visão Geral de hoje. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, muito importante. Você sabe que para você nascer, você passou pelas mãos de um obstetra? Pois é. E a sua mãe, normalmente, passou aí pelo período pré-natal, aquela coisa toda. Pois é, nós vamos falar hoje de ginecologia obstetrícia. Dr. Pedro Serafim Júnior, grande médico da cidade de Campinas, renomado médico, e que hoje nos dá o privilégio, o prazer, mais uma vez, da entrevista. Dr. Pedro, obrigado, viu? Sempre um prazer estar contigo aqui, viu? Prazer é da gente. Olha, é o seguinte, eu postei lá nas redes sociais que o nosso assunto é medicina. Medicina. Medicina, tá bom? Agora eu só faço isso mesmo. Né? Portanto, mas eu vou te dar uma colher de chá. Vamos falar um pouquinho de política nesse primeiro bloco, depois a gente encerra e só fala de medicina, tá bom? Combinado. Então tá bom. Aliás, como é que você viu o resultado das eleições? Existiram surpresas que não foram surpresas, né? A gente está aí bem a par do ânimo da população. A população está com os ânimos bem alterados, né? Então, existiram votos de protesto, existiram votos radicais a favor de mudanças, né? E você vê que esse não é só um privilégio do Brasil, né? Quando a gente vê um Trump tendo ganhado a presidência dos Estados Unidos, né? Foi interessante. Você vê, é um voto de protesto. Sem dúvida, sem dúvida. Ô Pedro, Pedro foi vereador, prefeito da cidade de Campinas. Como prefeito foi um ano, não chegou a ficar um ano? Um ano. Um ano como prefeito. Um ano certinho. Vereador, algumas... 4 legislaturas. 4 legislaturas. Foram 15 anos. Numa delas você presidiu a sessão que me concedeu o título de cidadão campineiro. Eu fui adotado pela cidade de Campinas. Você vê, eu sou ginecologista, eu sou parteiro. E fiz o parto de muitas crianças. Sim. E fiz o seu parto já adulto também. Você virou cidadão campineiro por essas mãos aqui. Ó. Exatamente. Aliás, tem algumas brincadeiras que se falam por aí da política, né? Que nos comícios o doutor Pedro pode falar assim, ó. Por essas mãos aqui, muitos de vocês vieram ao mundo, à vida e tal. Mas tem algumas profissões que não fica muito bem falar, né? Tem até Dário um colega, sabe que eu diga, né? Exatamente, o médico urologista. O Dário. Ele falava, você não vale nada, porque como é que eu vou chegar para os meus pacientes e falar onde eu pus a mão, né? Aí muito complicado, né, então... Pedro? Mas tudo bom. Hoje você está... Política, não mais. Pelo menos... Por hora, não mais. Você viu? Mais, né? Tinha uma oportunidade boa de ser candidato a prefeito. Nas pesquisas, a gente se colocava em segundo lugar. Mesmo assim, eu avaliei, achei que o Jonas deveria permanecer. Então, não fui candidato, até para que ele pudesse aí ganhar um segundo mandato e terminar aí a sua missão por Campinas. Ser prefeito é difícil, viu? Imagino. E apesar dele não ter feito muita coisa, e ter feito muita coisa, não dá tempo de fazer em 4 anos. Então a gente, eu quero crer que, até conversei com ele, e ele me afiançou, Pedro, nesses próximos 4 anos, eu vou fazer tudo que eu não fiz. Né? Então eu estou muito satisfeito com a eleição dele. E aí, deputado também não quero, porque meu coração mora em Campinas e eu só sairia candidato de novo se fosse a prefeito de Campinas. Então, de repente já está dando uma dica aí. Bom, mais alguma coisa que o doutor Pedro Serafim queira falar de política, que fale agora ou cale-se até o final do programa? Eu vi que houve uma renovação boa na Câmara e eu fui vereador 15 anos. Eu fui prefeito porque eu era presidente da Câmara. Perfeito. Não ganhei eleição de prefeito. Você foi guindado à prefeitura. Foi assim, foi um encargo. Sim. E eu
acho o legislativo um poder muito importante. Eu estou torcendo para que esses novos vereadores façam um bom serviço pela cidade de Campinas. Sou um observador muito próximo da política, sou crítico, avalio o trabalho de todos os vereadores e espero que essa Câmara venha surpreender a população, trabalhando muito por Campinas e ajudando o prefeito a governar essa cidade. Muito bem. Doutor Pedro Serafim, agora nós vamos falar então de medicina e um assunto que diz diretamente às mulheres, mas claro que diz diretamente também a nós, né? Estamos todos aí envolvidos. Deixa eu só dizer que o doutor Pedro Serafim é formado também em Direito pela PUC, né? Formado em Direito pela PUC e em medicina também pela... Catanduva. Catanduva. Em 85, Medicina e Direito 92. Que beleza, gosto de estudar até hoje, porque médico estuda a vida inteira, né? Estuda. E depois, hoje, eu faço outra coisa. Desde que eu assumi a presidência da Câmara, eu fui diminuindo a medicina e depois que eu virei prefeito, eu parei a medicina. Tá. Mas, há 12 anos, eu tenho um centro de pesquisa. Que ontem foi extremamente bem representado aqui no nosso programa, né? A nossa colaboradora, a senhora Angélica. Angélica de Toledo, né? Que esteve aqui. Uma pessoa sensacional, ela já foi a gerente da Garantia de Qualidade por 5, 6 anos e agora foi dado para ela todo o departamento de pesquisa clínica. Nós aprendemos muita coisa com ela aqui, Ela viu? É muito boa competente. Profissional. Realmente. Aliás, quando eu comecei na pesquisa, quem menos entendia de pesquisa era eu, viu, Alberto? O médico, olha que coisa. Agora, eu me cerquei de profissionais, eu contratei os melhores profissionais do mercado. Isso é ser um gestor, né? É claro. Necessariamente você não precisa ser a peça principal do conhecimento, mas você tem que se cercar de pessoas importantes. É isso, você sintetizou tudo. É isso. Então, hoje a empresa é a maior do Brasil em bioequivalência. Nós ampliamos o escopo do nosso trabalho para pesquisa clínica, que faz pesquisa de novos medicamentos, e a gente está inserido num contexto mundial de pesquisa, né? As empresas mundiais vêm fazer pesquisa no Brasil, eles oferecem o trabalho para a gente também, porque essas pesquisas são conhecidas como multicêntricas. Elas são feitas em centros no mundo inteiro. Por quê? Para você ver se aquele remédio funciona para qualquer etnia, qualquer raça, qualquer clima, qualquer lugar. Então, eles vão procurar fazer a pesquisa científica no mundo inteiro, multicêntrico, compilar todos esses dados no local onde a pesquisa está sendo patrocinada e aí você vai ter o resultado da pesquisa. Bom, e nós vamos começar a fazer o exame toxicológico para CNH. Eu não sei se a Angélica falou isso para você. Não falou. Então, hoje em dia, todas as CNHs, Carteira Nacional de Habilitação, carta de motorista, toda carta de motorista profissional, você precisa fazer teste para droga. Interessante. Isso a maior parte dos nossos telespectadores não sabem disso. E se você tem uma carteira de habilitação profissional você é obrigado a fazer o teste toxicológico. Só existem 8 laboratórios no Brasil que fazem, na sua grande maioria aqui em São Paulo, mas existe uma logística para ser colhido no Brasil inteiro, porque eles têm parceria com laboratórios no Brasil inteiro. E eles cortam um pedaço desse tamanho, 3 centímetros de cabelo, preferencialmente da nuca, e se a pessoa for calva, pode ser de qualquer pelo do corpo. E se a pessoa tiver uma doença que chama alopécia, que não tem pelo e cabelo em lugar nenhum, pode ser feito com a unha, queratina. Esse é um exame que pega 3 meses de uso de droga. Então, se o indivíduo utilizou droga nos últimos 3 meses, faixa de 90 dias, vai pegar. E tem lá uma lista de 20 drogas que, se você usou,
você vai estar reprovado no... Mas nesse período de 3 meses ou anterior aos 3 meses também? Não, só nesses Só 3 nos 3 meses. É a janela. Isso aí de é obrigatório ou vai ser? Hoje é obrigatório. Hoje é obrigatório. Só para as cartas profissionais. Agora, mas isso Esse ano, em abril, já está marcada votação no Congresso Nacional para isso ser obrigatório para todas as CNHs. Por que o motorista, digamos, a gente fala profissional, motorista de caminhão. É isso mesmo. Um deles. Por que nós temos que fazer o exame toxicológico para ele e não fazer para mim, para você e para todos nós? Que também dirige. Lógico. Na mesma estrada. Lógico. E também pode bater no caminhão. E pode causar o mesmo dano, às vezes até maior. Por isso, alguns motoristas, para não fazer esse exame, entraram na justiça... baseado no princípio da isonomia, que é a igualdade. Isso, exatamente o que você argumentou. E foi suspensa a realização desse exame em alguns estados. Tá. Essas liminares já estão caindo, na sua grande maioria. Mas para corrigir isso, os nossos deputados já estão fazendo para votar a nova... Seria muito interessante. Nossa, é uma notícia ótima. Eu acho sensacional. Isso eu acho que vai contribuir para a diminuição do consumo da droga no Brasil. Legal, Por verdade. quê? Porque ou você não utiliza a droga, ou você não vai ter a carteira nacional de habilitação. Ou pelo menos por 3 meses, dos 12, 3 meses você não vai usar, vai diminuir. Mas se você não usar 3 meses, você para. Ah, é verdade. Você tem essa abstinência de 3 meses, dá um grande impulso para você parar. Exatamente. O problema é o começo, de você parar de utilizar a abstinência. A gente fala droga, mas você inclui aí o álcool ou não? Não. O álcool não. Nem remédio para dormir, diazepam, essas para não dormir. São drogas ilícitas. Tá. As lícitas não estão listadas. As listas que fazem mal danado também, mas são listas. Mas, por exemplo, anfepramona e fenproporex. Antigamente vendia na farmácia. Era o Hipofagin e o Inibex. Para que serve? Para tirar o apetite. Tá. Para regime. Tá certo? No Brasil, elas foram proibidas há uns 5 anos atrás. Tá. Então parou de fabricar as duas drogas aqui no Brasil. Ele é o famoso remédio de regime, é o famoso Rebite. Que o caminhoneiro toma para não dormir. Para não dormir. Essa Roberto vai César, pegar? eu tomei muito. Para não dormir? Para manter o peso. Tá. E eu ficava acordado e eu estudava, faculdade. Mas essa não vai pegar. Vai pegar. Essa é a pior, é a que o caminhoneiro mais usa. Mas ela dá, além de você não dormir, dá tremor, dá irritabilidade, dá um monte de outros efeitos colaterais, que é muito ruim, porque se o caminhoneiro não dorme, ele não descansa. Verdade. Então, ele não vai dormir no volante, mas ele vai fazer bobagem por cansaço. Tem isso aí. Bom, pois não. E o difícil é parar. Depois que você parou... 3 meses não usa mais. Você não vai mais usar. Então tá bom. Bom, por falar em CNH, gente, deixa eu dar um recado aqui, né? Uma utilidade pública, afinal de contas, nosso programa também tem essa pretensão. Tá viralizado na internet aí, algo que diz que agora a CNH vai ter uma taxa anual que você vai ter que pagar. Isso não existe, tá? Isso é mentira, ok? Muito bem, então tá explicado. Só faltava também agora, né? Não, veio por WhatsApp pra mim. Todo mundo recebeu. Então isso é mentira. Não existe. E agora vamos falar um pouquinho das mulheres aqui, que elas já estão esperando. Nós, né, viemos aqui para falar delas, sobretudo, né? Aliás, se você, de qualquer lugar do Brasil, quiser fazer uma pergunta, o doutor Pedro está aqui para responder. Nosso WhatsApp está aí, 999183131. Fique à vontade. Doutor Pedro Serafim, quais são as doenças mais comuns nas mulheres? Sem dúvida nenhuma, a primeira doença que acomete a todas as mulheres, uma vez ou outra na vida, mas todas, é corrimento. Olha aí, todo mundo, quem não teve vai ter. Quem não teve vai ter. Tá, né? E por que acontece isso? O corrimento não é uma questão de falta de higiene, não é uma questão de contaminação, não é nada. É simplesmente e principalmente uma mudança irregular do pH vaginal. A vagina, ela tem um pH normal de 4, 4,5. Ela é um meio ácido, tá? Tem algumas coisas que fazem o pH modificar.
E quando modifica e fica mais ácido, há uma possibilidade de crescer fungos. E quando fica mais alcalino, ou mais básico, existe mais possibilidade de nascer um protozoário ou uma gardenerela. Que né? são doenças, três bichinhos ali. E quando a mulher tem mais acidez, né? A melhor coisa sempre é procurar um médico. Mas nem sempre a mulher pode procurar um médico imediatamente. Então ela tem acidez, para melhorar, para se tornar mais fácil a convivência, faça banho de assento com água e uma colher de chá rasa de bicarbonato de sódio. Bicarbonato. Mistura na água e como é tal? que sabe que tem acidez? A acidez é o corrimento que causa queimação e coceira. Então a mulher tem um corrimento que tem queimação, queima, fica vermelho e dá coceira, é a acidez. Faz banho de assento, põe na água 1 litro d'água, uma colher de chá rasa de bicarbonato de sódio e faz aquele famoso banho de assento, ou banho que todo mundo fala, banho tcheco. Banho tcheco. Né? Agora, se ao contrário, não é isso, não tem coceira e não tem ardor, o que tem é cheiro desagradável, um cheiro ruim, então você vai fazer banho de assento com 1 litro d'água e 2 dedos de um copo de vinagre branco. Põe o vinagre na água, faz o mesmo banho de assento e durante 10 minutinhos, 1, 2 vezes por dia, por uma semana, vai melhorar os sintomas até você poder procurar um médico, tá certo? Mas é uma boa dica aí do programa do Visão Geral. Visão Geral, para você que está aí na sua casa. Mas isso é paliativo ou isso vai curar? Depende da quantidade de micro-organismo que tem. Resolve muito bem. Tá. Se for o ácido cândida, que é a micose, ela faz parte da flora vaginal normal. Então é capaz de reverter a acidez e você continuar com a cândida, mas sem sintomas, você não precisa se tratar. Agora, se for aquele corrimento com odor, aí você precisa procurar um médico, porque aí é causada por um micro-organismo, uma bactéria, que precisa ser tratada. Né? E aí trata você e o parceiro necessariamente. Isso que eu ia perguntar. O parceiro, ao manter a relação sexual, ele também passa a ter um problema se a mulher tiver esse corrimento? O problema é a genitália feminina, ela é interna e ela é úmida e ela possui células de descamação da mucosa. Como a gente, se a gente fizer assim no braço, são aquelas bolinhas pretas, é célula morta. Então, o aparelho genital feminino é um ótimo meio de cultura para os micro-organismos. Então, eles favorecem o micro-organismo a crescer. Já no homem, o órgão genital masculino, ele é externo, ele é ventilado e ele é seco. E não tem a temperatura ideal que tem o genital da mulher. Então, no homem, não aparece a doença, mas ele tem o esporo, ele tem o micro-organismo. Então, ele é um portador saudável. Ele vai falar, mas se eu tenho que tomar o remédio, eu não tenho nada. Mas tem que tomar, tem que tomar, porque a mulher trata e depois ele devolve o micro-organismo para a mulher, ela vai recidivar a doença. Olha, gente, eu estou vendo o doutor Pedro aqui por 3 ângulos. Este aqui, esse da televisão e aqui também, ó. Tá aqui o nosso smartphone agora com o aplicativo da Rede Família. Basta você aí baixar o aplicativo da Rede Família. Qualquer smartphone, Android ou iOS, vai lá, baixa o aplicativo, você acompanha em tempo real. Além de acompanhar em tempo real. César, Oi. Mesma camisa. Eu acho que eu só tenho essa camisa, Alberto César. Imagina. César. Oi.
vendo aí. Mas você é uma coisa manda que num vinho de acontece. azul por causa do fundo, Por causa né? do fundo, Aí né? eu venho com essa cor dela aqui. Mas por causa do... aí tá muito bom, você fica bem com qualquer camisa, você tem a elegância na alma, aliás, você está extremamente elegante. Então é isso, baixe o aplicativo da Rede Família e acompanhe em qualquer lugar do Brasil e do mundo, tá bom? A gente falou um pouquinho de política, um pouquinho aí de caminhoneiro e tal, mas já entramos no assunto aqui de ginecologia obstetrícia. Entrevistando o Dr. Pedro Serafim Júnior, médico, empresário, ex-prefeito, ex-vereador e atual pessoa sensacional. E amigo seu. E amigo, né? Isso aí é verdade. Preciso colocar no meu currículo lá, quando for entregar um currículo, coloco lá, amigo de Pedro Serafim. Doutor Pedro, as mulheres têm mais consciência e fazem mais prevenção de doenças do que os homens? Sem dúvida nenhuma. Se o homem tivesse a mesma consciência que a mulher, eu tenho certeza que morreriam 70% a menos de homens com CA de próstata. O que explica, inclusive, a longevidade maior feminina por isso. Sem dúvida nenhuma, porque a mulher, eu acho que ela foi educada muito antes a fazer o exame de Papa Nicolau, a ir regularmente no ginecologista, porque ela também, como eu acabei de falar, ela tem mais problemas, como corrimento, são problemas muito simples, mas que necessitam do médico. Então, ela tem uma educação de procurar o médico. Você vê o número de ginecologistas e vê o número de urologistas que tem numa cidade. Verdade. Então você vê que existe o mesmo número de homem, o mesmo número de mulher. Então você vê que a especialidade é muito mais procurada. Mas dizem que tem 7 mulheres para cada homem, doutor. Não, alguém tá com 16, Alberto César, que eu só tô com uma. Olha, doutor, o câncer de mama hoje... Antigamente a gente não falava câncer, né? A gente falava doença ruim, lembra? Nem né? falava Nossa, câncer. não podia falar essa palavra. Hoje o médico fala para paciente, não fala? Fala. Abertamente? Abertamente. Até pela responsabilidade civil que foi imposta ao médico. Hoje, tudo o médico tem responsabilidade. Né? E se ele não falar para a paciente pode até processar ele porque ele omitiu uma informação. Né? Porque, teoricamente, apesar da gente querer dar conforto para o paciente, querendo esconder dele uma situação, às vezes, irreversível, o paciente tem direito de programar o que sobra de vida dele da melhor maneira possível. Da melhor maneira, para que ele tenha os seus desejos, né, atendidos até depois de morto. Mas o médico também, eu acho particularmente... nem imagino, eu já passei por situações assim de ter problemas na família, com a minha mãe, né, que teve um seio e tal, mas lá atrás eles falavam pra gente, olha, previsão. Lá atrás não falava. Mas você fala em tempo pro paciente? Hoje você vai falando de acordo com o que você vai fazendo no diagnóstico. Você desconfiou que a paciente tem alguma coisa, você fala, vou mandar fazer um exame para que nós temos como objetivo no exame fazer um diagnóstico se você tem um tumor ou não e se esse tumor é causado por células benignas ou células malignas. E tudo bem, mas aí ao se comprovar... Você fala, você tem um tumor, infelizmente não é um tumor benigno. Tá. Cada um tem um jeito de falar. Eu não vou falar, é um tumor lógico, maligno. Não entendi. Eu falo, não é um tumor benigno. Tá. E nós precisamos tratar esse tumor para que você fique curada. Tá aí. Até porque é o seguinte, médico não pode dar prazo nenhum, quem dá prazo é Deus. É só Deus que pode, né? Claro. Quantos e quantos pacientes desafiaram a medicina e fizeram com que médicos ficassem pasmados, né? E isso é a expectativa Por de todos. isso eu nunca falo nem sim, nem nem nunca. Tá. Existe um ditado, eu não sei falar francês, mas diz que em le médecin, em le amour, ni jamais e ni toujours. Tá, em medicina... Na medicina e no amor, nem sempre e nem nunca. Nem nunca. Isso é muito não legal. Existe sempre e não existe nunca. Verdade. Então não tem regra.
E eu já vi muita gente quebrar a cara porque fala, não, você vai acontecer isso. Tá, E aí, no fim não acontece. Não acontece. Hoje, o tumor o tumor maligno, tá? Vamos lá, o câncer de útero, ele na mulher, ele é o segundo após o câncer de mama, não? Eu acredito que sim, mas depende do lugar do útero, tá? O tumor de útero é um tumor mais raro. O tumor mais frequente é o de colo de útero. Colo de útero. Que o colo é a parte do útero que fica virada para a vagina. Tá. Então, é o fundo da vagina, tem o colo do útero, que é onde a gente colhe do útero ali? Papa Nicolau, exatamente. Tá. O colo é aquilo que dilata, que a gente fala, a mulher teve dilatação para ganhar o neném, tá. ou não ganhou o neném porque não teve dilatação, é no colo do útero. E é ali que acontecem as modificações celulares mais importantes e mais frequentes para que vire um tumor maligno. Era um tumor muito mais frequente e com as campanhas de Papa Nicolau, de citologia oncótica, esses tumores ficaram mais raros, né? Eles já chegaram a ter maior número que os tumores de mama, e hoje eles perdem para os tumores de mama. A mama hoje é mais frequente, que o útero. O útero, o ovário, existem medicações específicas para esses órgãos que estão ganhando popularidade em função da eficácia? Medicação, a maior parte é quando já existe o problema, né? Mas você me lembrou de uma coisa muito importante aqui agora. A prevenção do colo de útero, do câncer de colo de útero. Não de útero e não de ovário. Mas de colo de útero existe a vacina de HPV. Isso, a vacina HPV. A vacina, porque o que mais vai dar alterações celulares no colo do útero são esses papilomavírus. Ele é transmitido sexualmente. Ele existe hoje de uma forma endêmica, todo mundo tem, né? Se teve 1, 2, 3 relações, já vai ter isso aí. E quando a mulher tem isso no colo do útero, ela as células vão reagir, causando mutações, e pode acontecer de virar uma célula maligna, tá certo? Então, começaram a distribuir para as meninas nos postos de saúde, as meninas de 12 a 15 anos que não iniciaram ainda a ter a sua vida sexual ativa antes de começar a ter, porque não teve exposição ao HPV, começaram a fazer vacinação em 3 doses, né? Eu não sei se mensais ou bimensais, e isso já estava à disposição na rede pública. Tá? Então, e essa vacina, ela é preventiva do câncer? Do HPV, que vai dar o câncer. Isso, tá. Então, por extensão, a gente pode dizer que sim. Só que o HPV, eu falei que ele é sexualmente transmissível. Isso. Então precisa do quê? Do menino. Tá. No homem vai dar o quê? Aquela doença que chama condiloma, ou crista de galo, que parece uma verruguinha. Tá. Então, hoje, eu recebi a notícia esses dias que hoje a rede pública começou a vacinar os meninos também. Isso é muito importante. E eu recomendo que os meninos, todos, além das meninas, todos os meninos vão à rede pública, porque eles vão deixar de pegar a maior parte dos condilomas, das verruguinhas, e vai prevenir no futuro a sua parceira. Onde está a origem do problema? É o homem que passa para a mulher ou a mulher que passa para o homem?
Eu não sei se é a galinha ou se é o ovo. Então tá explicado. Tá certo? Muito bem. Gente, conversando aqui com o doutor Pedro Serafim, delícia de papo. Também não sei por que a produção passou a noite toda procurando perguntas. Eu fiz 3 perguntas e já usou meio programa. Tem tanta pergunta para fazer aqui ainda, mas tem que voltar, doutor Pedro. Tem que voltar várias vezes aqui. Voltamos aqui com o nosso Visão Geral de hoje, entrevistando o doutor Pedro Serafim Júnior, que recebe um abraço do Fernandes Meriz, que me abraça também. Aliás, Fernandes Meriz é um cara do coração, sensacional, né? Grande Ó, Fernandes esse cara Meriz. me ajuda, viu? É? Nossa, o que ele me ajuda. Ah, ele é gente muito boa, Tudo né? que ele pode me ajudar, ele me ajuda. Fernando, um abração para você, o meu sempre muito obrigado para você. Filho de um grande amigo meu, Pereiros Meriz. Quantas e quantas viagens por esse Brasil, narrando futebol com Pereiros Meriz comentando. Que delícia, Fernandão. Esse sobrenome é forte. Isso. Fantástico. Carlos também, todo mundo. Quem perguntou sobre a sífilis é a Célia. Ela é de Tietê. E ela quer saber se a sífilis tem cura. E ela diz o seguinte aqui, ó. Doutor, eu sinto muita cólica antes e depois da menstruação. O que você pode dizer para ela? Tá bom. 2 assuntos completamente diferentes. Célia, né? É, Célia. Célia. Sífilis é uma doença sexualmente transmissível muito antiga. E tem casos relatados na Bíblia de sífilis, tá? É uma doença que é muito facilmente curada. E é curada com um remédio bobo, que é a penicilina, que é o primeiro antibiótico mais antigo que existe e até hoje é o mais eficaz que existe para sífilis. Sífilis é tão fácil de curar que você pode pegar várias vezes. Você pegou uma vez, curou, você pode pegar de novo, curar, você pode pegar... Eu brinco até que sífilis você pega várias vezes, AIDS você só pega uma vez. Tomara nenhuma. Porque não tem cura, mas sífilis tem cura. Tem cura. O negócio é que sífilis, existem 2 tipos de exame para detectar sífilis. Quando você cura um, passa a ser negativo, mas o outro continua dando positivo. Então você vai fazer o exame, se assusta porque você vê lá positivo. É que existem 2, um que marca, fica marcado lá o resto da vida, e o outro não, que ele zera, tá? E tem pessoas que ficam muito preocupadas quando vem um resultado, por exemplo, 1/1, positivo 1/1. 1/1 é muito fraco, é praticamente negativo. Geralmente é quando você já tratou a sífilis, mas o exame não volta a dar negativo, logo vai diminuindo a titulação. Antes dava 240/1. Depois dava 220, 224/1, depois dá 64/1, depois dá 32/1, depois dá 16/1, 8/1, 4/1, 2/1 e 1/1 e 0. Tá? E agora as dores que ela sente antes e depois das Essa é um tema muito longo, chama-se endometriose, tá? Endometriose é uma doença que dá cólica menstrual progressiva, tá? Toda mulher pode ter cólica menstrual, mas passa com remédio e não é progressiva. Agora, quando a cólica é progressiva, cada mês você tem mais cólica e cada vez vai ficando mais difícil de tratar. Antes você tomava um comprimidinho e passava a cólica. Agora você já tem que tomar 2 comprimidinhos e não passa a cólica. Depois você tem que tomar 3. Então, ela é progressiva, então você já tem que pensar. Outra coisa que a endometriose dá, além de cólica menstrual, é diarreia. Pode dar diarreia no período menstrual, pode dar sangramento ao evacuar, tá certo? E, principalmente, infertilidade. A mulher com endometriose passa a ter uma dificuldade muito grande para engravidar, né? Esses são sintomas de endometriose. Doutor, dá uma acelerada nas suas respostas, por favor, para a gente entender mais aqui. Tá, a joia. Vilma, aqui de Campinas, está perguntando, porque você já falou da endometriose e acabou respondendo para várias outras pessoas que inclusive, lá no centro de pesquisa, no CAEP, nós estamos fazendo um estudo de endometriose, porque na rede, para fazer diagnóstico, precisa de laparoscopia, que é aquele exame que faz um furinho na barriga. Isso não tem pelo SUS.
Então, nós estamos fazendo lá no centro de pesquisa esse exame particular, nós damos para a pessoa o exame para fazer o diagnóstico de endometriose, para a gente dar o remédio e fazer a pesquisa. Muito bem. Existe o sabonete específico para higiene íntima da mulher? Qualquer sabonete neutro pode ser utilizado. Muito bem. E existem sabonetes que eles fazem propaganda, inclusive, que é especialmente para isso, você pode usar qualquer um deles. Olha, tem um questionamento aqui feito pelo Leandro, que ele é de Vacaria, do Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte: a gente falou aqui sobre os exames toxicológicos para se renovar a carteira CNH profissional, e ele disse que ele está desempregado em razão desse exame, porque ele fez e deu traços de cocaína e ele nunca usou cocaína. E ele ficou 3 meses para esperar um novo exame, não usou nada, segundo ele aqui, e deu ainda 10 vezes mais a quantidade de cocaína no exame. E ele disse aqui, como que imagina, não seria burro de ficar tomando tanta coisa assim? Que é possível dar traços de cocaína num exame de sangue, de repente, sem que a pessoa tenha usado? Tá. Primeira coisa, o exame não é de sangue. Não é de sangue. É do cabelo. É do cabelo, desculpa, certo? É verdade. Segunda coisa, o exame, ele é muito bem feito. Por quê? Porque só do indivíduo receber um jato de cocaína, de pó de cocaína no cabelo, se você fizesse o exame, vai dar cocaína no cabelo. Tá. Mas, para confirmar o positivo, a gente aplica umas outras técnicas e vai medir o metabólito da cocaína. Cocaína entra no organismo e ela vai virar uma outra coisa. Então, se você não tiver consumido a cocaína, tá certo? For uma contaminação externa, pelo cabelo, não vai dar o metabólico. Não vai dar o metabólico. Muito bem. Porque não houve o processo metabolismo da cocaína dentro do organismo. Então, quando o exame dá positivo pro metabólito, é porque realmente utilizou cocaína. Se você está falando que você não utilizou, e você não utilizou mesmo, o problema pode estar no laboratório, o problema pode estar com quem coletou o cabelo, pode ter contaminado o cabelo, misturado o cabelo, né? Eu aconselharia você fazer em outro laboratório. Mas preste atenção, porque não é o laboratório que coleta. O que coleta manda para um outro laboratório. Então, verifique quem é que fez o exame. Por quê? Porque se deu positivo, teoricamente você consumiu a droga. Muito bem. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é mais por urologista, né? Mas do Rio Grande do Norte, São Francisco do Rio Grande do Norte, o cidadão diz aqui, ó, eu tenho, ao ter relação, fico com ardência no órgão genital e quando urino, urina normalmente é quente mesmo, né? Não, mas pede para a mulher procurar o ginecologista, provavelmente tá ácida. Não, mas aqui ele está dizendo que sou homem. Mas quando ele tem relação. Então a mulher, entendi. Então ele pede para a mulher... A vagina da esposa dele está muito ácida. Está muito ácida. Então quando ele tem relação... Ele fica com essa ardência e tal. Ele fica com ardor. Muito legal aqui, então, a explicação. Tá certo. Uma pergunta aqui, rapidinho. Eu sei que mulher vai ao urologista. Tem vários problemas que ela vai ao urologista. Tem alguma coisa na ginecologia que o homem possa te visitar também? Não, graças a Deus. Não, nada. Mas e câncer de mama? Não. Homem tem câncer de mama vai também. No mastologista. Mastologista, não é nada. Não no ginecologista. Muito bem. Então, na sua porta de entrada lá, você pode colocar proibida a entrada de homens. Só acompanhante. Só acompanhante. Então, tá legal. Doutor, fale um pouco sobre a falta de higiene nas partes íntimas, tanto do homem quanto da mulher. Isso pode provocar um câncer? Aquela doença chamada crista de gases já respondeu aqui, é realmente uma bactéria e tal. Pessoal da Paraíba perguntando, a falta de higiene pode provocar uma doença muito mais séria? Sempre a falta de higiene pode provocar tudo. Agora, eu quero que você entenda, se dá para entender, porque ninguém entende, por que uma célula normal vira uma célula doente ou vira um câncer? Por quê? Por agressão. Né? A agressão é feita ou por micro-organismos, o HPV, ele infecta uma célula normal, ele agride a célula e ela vai se tornar uma célula maligna. Ou
por poluição. Por exemplo, Cubatão, você tem muito mais caso de câncer ou caso de anencefalia do que no resto do Brasil. Cubatão é uma cidade próxima ali do Guarujá e tal, no caminho. Que tem muita poluição. Isso. Então, tudo que é tóxico, como inseticida, pode causar. Tem alguns estudos que mostram que tem inseticidas que, utilizando na criança, quando é muito de tenra idade, recém-nascido e tal, pode levar a leucemia. Então, tudo que agride... Pode transformar a célula. Pode transformar a célula. E a falta de higiene pode ser uma agressão, uma agressão também. Uma outra pergunta aqui, doutor. Minha esposa tem policístico. Ovários policísticos. Muito bem. Ela tentava engravidar, mas não conseguia. Aí ela começou um tratamento que vai 1 ano tomando... Metformina. Que é Diane? Diane 35, Diane é um 35. anticoncepcional. O senhor conhece, eu que estou lendo aqui, o senhor que está conhecendo, que beleza, hein, doutor? O médico disse que é para ela engravidar, ela tem que tomar uma medicação para induzir a ovulação. Ela está tomando esse medicamento, essa medicação, ela consegue engravidar sem problemas? É um casinho um pouquinho chato. Geralmente o tratamento atualmente de ovário policístico, se for só ovário policístico, pode ser feito com metformina, que é um remédio para diabetes, tá? Por quê? Porque a mulher não ovula, porque ela tem uma resistência periférica aumentada à insulina. O que eu recomendo para você? Procura um especialista em reprodução humana, porque é um caso, por enquanto, muito simples. Se for só isso, é só dar um remédio para diabetes, que ela vai voltar a ovular. Parece loucura, né? Mas é isso mesmo. Olha a última aqui, doutor. Vem do Tocantins, hein? Sou Madliette. Queria saber se... sobre TPM, tirar uma dúvida sobre TPM. O que devo fazer para diminuir os incômodos? TPM é terrível. Transforma uma princesa numa bruxa em 5 minutos. Tá certo? E eu fazia uma fórmula para TPM. Hoje nós temos um centro de pesquisa, nós estamos fazendo a pesquisa para lançar essa fórmula no mercado. Mas, fundamentalmente, por que você tem a TPM? Porque você retém líquido. Tanto é que pré-menstrual, a mama incha, você sente que a aliança não sai porque a mão incha, o pé incha. Mas não é só isso que incha. Incha o corpo inteiro. Incha o coração, o pulmão, o fígado e incha o cérebro. Só que o cérebro não tem lugar para ele inchar. Ele fica sob pressão dentro da cabeça. E isso vai causar dor de cabeça e irritabilidade. Doutor, né? Sabe uma coisa que inchou? Então tome muito chá para fazer xixi. Pronto. E para ficar calma antes da menstruação. Nosso tempo está com TPM, porque inchou. Nós vamos voltar e eu vou responder para você essa pergunta de novo. Fica aqui de olho no programa Visão do Geral César, porque eu vou estar aqui de novo com vocês. Gente, que delícia, né? Delícia. Doutor Pedro Serafim, me deu um prazer enorme mais uma vez, uma entrevista muito gostosa aqui. Para todos vocês aí do Brasil todo, saúde, paz, alegria e muita sorte. E vamos embora, doutor? Obrigado, Alberto. Querido, obrigado, viu? Puxa.